Em Foco, com Mariângela Marinho. Olá, tudo bem com você? Estamos chegando com o 15º episódio. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por consumir este conteúdo. Seja muito bem-vindo, sou Mariângela Marinho, falo de Boa Vista, Roraima, e gostaria muito que você deixasse nos comentários a região, o lugar de onde você nos acompanha, assistindo ou ouvindo o Cidade em Foco. Começamos então com o nosso giro de notícias das cidades do nosso Brasil, tem política e muito mais. Em Foco, com Mariângela Marinho. Começo com notícias do meu estado. Roraima alcançou nesta quinta-feira, dia 29, um marco histórico para a agronomia regional, ao receber oficialmente em Paris o certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação, concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal. A entrega do documento ocorreu durante a Assembleia Geral da entidade e simboliza um salto qualitativo na imagem sanitária roraimense perante o mercado internacional. Representantes do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estiveram na solenidade. O diretor da Defesa Animal do Ministério, Marcelo Mota, recebeu o certificado selando um processo que vem sendo construído há mais de meio século desde as primeiras ações de controle da doença. O estado de Roraima, que integra a nova zona reconhecida, celebra o reconhecimento como uma conquista estratégica, abrindo caminho para a valorização da produção local e a ampliação das exportações. É que durante anos de criação da ADER, muitas etapas foram vencidas para tornar Roraima livre da doença. Foram realizadas várias campanhas de vacinação, agulha oficial nas terras indígenas, estabelecidas parcerias com produtores e comerciantes, visitas às propriedades rurais, repasse de informações relevantes, tudo para chegar aonde Roraima chegou. Não livre da doença em 2008, era considerado alto risco. Já em 2014 passou para médio risco, até que em 2018 o status de livre de febre aftosa com vacinação. A certificação internacional ocorre um ano após Roraima suspender oficialmente a vacinação contra a febre aftosa. Até então, o status livre de febre aftosa sem vacinação era restrito a Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso. A nova classificação inclui agora uma extensão significativa do território nacional, ampliando o alcance da carne brasileira a mercados mais exigentes, como Japão e Coreia do Sul. Uma comitiva que integra a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal está aqui em Roraima desde a manhã desta quinta-feira, dia 29. A visita tem por objetivo realizar uma série de diligências com foco principalmente na situação de indígenas e de imigrantes na região. Após o primeiro dia de atividades, em coletiva de imprensa, a deputada federal Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, falou sobre denúncias recebidas na Câmara Federal sobre as condições dos povos indígenas em Roraima. De acordo com a parlamentar, recursos destinados pelo governo federal para os povos Yanomami não estão chegando no destino final. Abre aspas, o governo federal alega ter encaminhado recursos no valor de quase 2 bilhões. No entanto, na prática, os povos indígenas não estão vendo este recurso, não está chegando na ponta. Ou se está chegando, ele não está sendo claro para os povos indígenas, fecha aspas. Ela afirmou ainda que as oitivas que devem ser realizadas pela comissão em Roraima têm entre os objetivos assegurar a plena utilização tanto dos recursos já enviados quanto dos previstos para os próximos anos. A imigração venezuelana também é pauta da comissão, que inclusive visitou a base da Operação Acolhida, localizada em Pacaraima. Durante a coletiva, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o presidente da comissão falou sobre os impactos das medidas impostas pelo governo dos Estados Unidos no trabalho desenvolvido pela Operação Acolhida. Aspas, o grande impacto foi nas agências. As agências tiveram esse impacto com as decisões do novo presidente Donald Trump. As parcerias com as agências são importantes. Não existe Operação Acolhida sem a parceria com as agências. Nós devemos muito, elas chegam no momento em que a gente precisa da expertise do trabalho, então o impacto nas decisões americanas foi no primeiro momento na operação por conta que afetou nas agências, disse Damares. Ela falou ainda sobre o silêncio do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, diante da situação. Agora vamos para as manchetes, para os destaques de outras cidades que integram o nosso Brasil varonil. Hospital de campanha para casos leves de gripe é montado em São Luís. O governo do estado do Maranhão está instalando um hospital de campanha para atendimento de casos leves de síndromes gripais na capital São Luís. A expectativa
é que a unidade de saúde, que vai funcionar no estacionamento do Multicenter Sebrae, comece a operar a partir do próximo dia 31 e contará com 20 poltronas para medicação e 10 leitos de observação para atender pacientes por demanda espontânea. O espaço vai funcionar das 7 da manhã até meia-noite, todos os dias da semana, inicialmente até o final de julho. O secretário estadual de Saúde, Tiago Fernandes, deu mais detalhes sobre o serviço. Esse hospital foi planejado para atender exclusivamente pacientes com sintomas como tosse, febre baixa e mal-estar, ajudando a reduzir a sobrecarga nas UPAs para que elas fiquem focadas nos atendimentos de urgência e emergência. O atendimento seguirá o sistema de triagem, seguido de consulta, onde será observada a necessidade ou não de administração de medicação, seguida de reavaliação médica. Caso o paciente apresente dificuldade respiratória, o hospital de campanha terá suporte de aspirador portátil e balão de oxigênio. Ambulâncias estarão disponíveis caso a avaliação médica indique remoção para outra unidade de saúde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 6 UPAs estão aptas para receber estes encaminhamentos do hospital de campanha. Em paralelo, o Estado está realizando ações para aumentar o número de vacinados contra a influenza no Maranhão. Segundo o último balanço divulgado, foram pouco mais de 620 mil doses aplicadas. Pouco mais de 360 mil estão relacionadas aos grupos prioritários. Mas esses números demonstram baixa cobertura. Apenas 25,40% das crianças receberam a dose. Pouco mais de 11% das gestantes e 24% dos idosos foram vacinados contra a influenza. De acordo com a plataforma Monitora, o Maranhão registrou até essa quarta-feira 1.553 casos de síndrome respiratória aguda grave em 2025, sendo que mais de 56% dos casos são na capital. 1.259 pessoas em todo o estado chegaram a ser internadas em UTI. Foram 94 óbitos por síndrome respiratória aguda grave este ano. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Brasília, Jardim Zoológico é fechado por suspeita de gripe aviária. O Jardim Zoológico de Brasília ficará fechado ao público temporariamente. Nesta quarta-feira, o governo do Distrito Federal informou que adotou a medida por precaução, após a identificação de um pombo e um pato mortos nas dependências do zoológico. Amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e vão ser analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. O fechamento preventivo do Zoológico de Brasília segue os protocolos de biossegurança e visa proteger a saúde dos animais, dos colaboradores e dos visitantes. O governo do Distrito Federal esclareceu ainda que as aves suspeitas circulam livremente pelo local, ou seja, não fazem parte dos animais abrigados no zoológico. Agora são 9 casos de gripe aviária em investigação no país e 2 confirmados, um em Minas Gerais e outro no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, o Ministério da Agricultura e Pecuária atualizou para 24 o número de países com restrições à importação de carne de aves do Brasil, por causa do foco de influenza aviária registrado no município gaúcho de Montenegro. O mapa reforça que o consumo de carne de aves e de ovos não apresenta risco para a saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. São Paulo, o Procon lança campanha sobre direitos de quem faz apostas virtuais. O Procon de São Paulo lançou uma campanha para alertar sobre os direitos dos consumidores que apostam em jogos online, um setor que vem crescendo muito rápido no Brasil e que tem deixado muitas pessoas no prejuízo financeiro. E quem costuma apostar dinheiro nas bets, as apostas virtuais, deve ficar atento, porque uma pesquisa feita pelo Procon de São Paulo com mais de 1.500 apostadores revelou que 2 em cada 3 pessoas tiveram mais perdas financeiras do que ganhos. Quase 40% dos apostadores contraíram dívida e 48%, ou quase a metade, usaram grande parte da renda pessoal, retiraram aplicações do banco ou pediram o dinheiro emprestado para jogar. Por causa desse cenário, o Procon SP, que é vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado, lançou nesta semana a campanha #ApostadorEConsumidor. Segundo o Procon, as chamadas bets configuram relação de consumo. Por isso, as plataformas devem seguir regras, oferecer canais de atendimento e os riscos associados à ludopatia, que é a doença caracterizada pelo impulso incontrolável de continuar jogando.
Um rap composto com ferramenta de inteligência artificial faz parte da campanha. Escute um pedacinho. Na quebrada das bets, todo passo segue incerteza. Não pisca, um lance, um pulsar em combustão. Apostado é consumidor, grava isso na cabeça pra não confundir se o jogo é limpo ou cilada. De janeiro de 2024 a março deste ano, o Procon Paulista recebeu 3.300 reclamações relacionadas a apostas online. A maior parte das queixas se refere à não devolução de valores ou não pagamento de prêmios. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Política em Foco. Política nacional. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou nesta semana o parecer da senadora Damares Alves ao projeto de lei 3.600, de autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos, aqui de Roraima. A proposta altera as leis 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a de número 14.645 de 2023, que é a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, para garantir que a oferta de educação técnica e profissional leve em conta os saberes e as necessidades dos povos indígenas e quilombolas. A relatora destacou em seu parecer que a medida valoriza a diversidade cultural brasileira e promove equidade no acesso à educação técnica. Câmara aprova habilitação mais barata para motorista de baixa renda e permite transferência de veículos em cartório. O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna mais barata a carteira de motorista para pessoas de baixa renda. A proposta direciona para isso parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito. O texto também permite a transferência de propriedade de veículos por meio eletrônico, sem a participação de cartórios, e obriga exame toxicológico para a primeira habilitação. Para ter direito à carteira de motorista a baixo custo, a pessoa interessada terá que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em 2023 e depois disso foi alterado pelo Senado. Entre as alterações feitas pelos senadores está a possibilidade de transferência de veículos integralmente por meio eletrônico, com assinatura digital válida em todo o país. A alteração foi rejeitada pelo relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, mas um destaque apresentado por diversos partidos manteve o texto do Senado. Isso gerou debate em plenário. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, disse que autorizar transferência de veículos por meio de uma simples assinatura eletrônica pode permitir fraudes. Todos nós sabemos, e não podemos fechar os olhos para isso, que o comércio de veículos usados no Brasil é algo meio nebuloso, né? Acontece muito de carro roubado ser vendido, chassi adulterado, e esse projeto aqui está autorizando que a compra e venda seja feita eletronicamente com assinatura avançada, que é algo simplérrimo de fraudar. Deputados da oposição defenderam a simplificação dos procedimentos para a transferência de veículos, o que, segundo eles, torna a operação mais barata para o cidadão. Disseram ainda que o texto do Senado dá ao Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o poder de regulamentar a medida de modo a evitar fraudes. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. O CONTRAN ele vai estabelecer novos critérios, ele vai estabelecer diretrizes, ele vai deixar tudo amarrado para que não haja esse tipo de fraude, falsificação. O que nós não podemos permitir é com que nós estejamos à mercê de cartórios, da máfia dos cartórios, e fazendo com que a população arque com custos altos. O projeto apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, teve como relator o deputado Alencar Santana. Ele acrescentou o financiamento da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas de baixa renda à lista de destinação dos recursos das multas já previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Essa lista já tem outras ações a serem custeadas pelas multas, como a sinalização, policiamento, fiscalização, renovação da frota e educação de trânsito. Para Alencar Santana, destinar parte da receita das multas para custear o processo de habilitação, o que engloba as taxas e demais despesas relativas à CNH, vai ampliar o mercado de trabalho para pessoas de baixa renda. Permite que parte dos recursos das multas de trânsito possam ser utilizados pelos governos municipal e estadual para custear a retirada da carteira de habilitação para pessoas de baixa renda. Lembrando que isso é importante para garantir que a pessoa possa ali ter a garantia desse direito e ter outras oportunidades na sua vida, eventualmente de trabalho ou para fazer coisas de âmbito pessoal.
O projeto, que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Quilombolas e indígenas pedem financiamento para a educação em seus territórios. O financiamento da educação, a formação e a valorização de professores, o aproveitamento de conhecimentos tradicionais e a manutenção dos estudantes em seus territórios, sejam indígenas, quilombolas ou camponeses. Essas foram algumas das demandas apresentadas por representantes de populações tradicionais à Comissão Especial da Câmara, que analisa o novo PNE, Plano Nacional de Educação. O projeto de lei que detalha o PNE estabelece 18 objetivos para desenvolver a educação no país até 2034. Entre eles, o 8º trata de garantir o acesso, a qualidade e a permanência em todos os níveis e modalidades da educação indígena, quilombola e do campo. A presidente da comissão, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, receberam as sugestões. Lúcia Alberta de Oliveira, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, destacou a importância de o PNE reafirmar e avançar em preceitos já existentes, como o uso de língua indígena em sala de aula e nos materiais didáticos, a valorização dos conhecimentos tradicionais e a contratação de professores indígenas. A universalização da educação diferenciada também fora das terras indígenas. Hoje nós temos um número alto de indígenas que vivem fora de suas terras, muitas delas não regularizadas, e muitos vivem em periferias de zonas urbanas. E é necessário que se tenha o reconhecimento desses povos indígenas também que vivem fora dos seus territórios e que tenham suas escolas de qualidade. Dados citados na audiência por Zara Figueiredo, do Ministério da Educação, apontam para a existência no Brasil de 3.500 escolas indígenas e 289 mil estudantes matriculados na educação básica. A presença na escola, no entanto, vai diminuindo na medida em que o estudante cresce. Apenas 58% dos indígenas com idade entre 15 e 17 anos frequentam ou completaram o ensino médio. Não é possível mais pensar cada etapa da educação de modo desarticulado. Por isso a gente não fala mais educação infantil, ensino fundamental e médio, a gente fala educação básica, que pressupõe uma correlação direta um após o outro. E na educação escolar indígena, isso não tem se efetivado. Maria Páscoa Sarmento, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, reclamou da existência de apenas 2.600 escolas para atender a mais de 1.300.000 quilombolas. Isso obriga a população quilombola a cotidianamente fazer uma diáspora. E a gente entende, tá, enquanto pessoas quilombolas e sujeitos dessas ações políticas, que isso é muito estratégico num contexto macronacional de não titulação dos nossos territórios, e é também fazer com que o nosso povo seja expulso da terra em busca da educação. As demandas de Mônica Castanha Molina, do Fórum Nacional de Educação do Campo, seguiram a mesma linha. Ela reclamou do fechamento de mais de 20 mil escolas públicas no meio rural entre 2013 e 2024. O fechamento da escola também contribui demais para o enfraquecimento das comunidades, para a diminuição do espaço de articulação, de organização, de diálogo, de acesso a outros direitos, porque no meio rural brasileiro, a maior parte das vezes, o único espaço público que temos é a escola. Mônica Molina também defendeu o financiamento pleno das demandas apresentadas, a valorização dos profissionais da educação e a articulação da educação básica e do ensino superior com a educação ambiental em função da gravidade da crise climática. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Câmara aprova botão do pânico para passageiros e motoristas de aplicativo para que acionem a polícia. O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga empresas de transporte de passageiro por meio de aplicativos como Uber e 99 a disponibilizarem em suas plataformas mecanismo que permita aos passageiros e motoristas acionarem a polícia e suas famílias em caso de risco ou ameaça durante a corrida. Esse mecanismo, de acordo com a proposta, terá que permitir aos usuários comunicar a localização em tempo real de forma rápida e silenciosa, bem como os dados do motorista e do passageiro. O projeto original, apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, obrigava as empresas fabricantes de celular a instalarem
mecanismo parecido, chamado de botão do pânico, em todos os aparelhos. O projeto foi alterado pelo relator, deputado Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro, que justificou a necessidade de um botão estar disponível no aplicativo de transporte como maneira de diminuir o risco, especialmente para as mulheres que usam esse tipo de transporte. 97%, olha só, 97% das mulheres sentem medo, né, de sofrer violência durante seus deslocamentos. E 80% declaram sentir muito medo. Então, um projeto importante, simples, de uma abrangência muito grande, protege principalmente as mulheres, né, os motoristas e os usuários aí dos sistemas aí de aplicativo como Uber e 99. O projeto foi aprovado por ampla maioria do plenário. Para a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o botão que aciona as autoridades policiais ajuda a proteger a vida das mulheres. Esse projeto, ele também traz mais uma ferramenta. Ele coloca o botão do pânico no celular para disparar para as plataformas, para disparar para o sistema de segurança. Porque quando dispara no sistema de segurança, você oferece chance de salvamento. A proposta prevê ainda punições para as empresas que não cumprirem as obrigações. Elas poderão ir de advertência a multa de até R$500 mil. O projeto, que obriga empresas de transporte de passageiro por meio de aplicativos a disponibilizarem mecanismo que permita aos passageiros e motoristas acionarem a polícia e suas famílias em caso de risco ou ameaça, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Mota não dá garantias de que a Câmara não derrubará decreto sobre IOF. Foram 3 horas de reunião com os líderes e, na saída, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou que já tinha ficado combinado com o governo na noite anterior, que em 10 dias seria apresentada uma alternativa por parte da equipe econômica ao decreto que aumentou o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Mesmo com esse prazo, Hugo Mota disse que não há garantias de que a Câmara não vai derrubar a medida. Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Isso foi dito de maneira muito precisa, muito pontual ao ministro Haddad. Ele ainda deixou claro que derrubar o aumento do IOF é vontade majoritária da Casa e defendeu que o próprio governo apresente medidas estruturantes e não gambiarras, como disse. Uma delas poderia ser a revisão das isenções fiscais. Mota ainda deixou bem claro que recorrer ao Supremo nessa questão poderia piorar o ambiente na Casa. Se o governo caminha no sentido de querer resolver aquilo que é decisão parlamentar com o Poder Judiciário, eu penso que piora bastante o ambiente aqui na Casa. Tanto é que nós não tomamos a decisão, porque tanto eu como o presidente Davi poderíamos ontem ter pautado o PDL. Com certeza teria sido aprovado aqui e no Senado, mas nós não fizemos isso. Por quê? Porque nós queremos construir a solução com o governo. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, alertou. Eu tenho falado para o pessoal da oposição que defender a aprovação do PDL é jogar a conta nos mais pobres, porque na hora de cortar, você corta de onde? Despesa discricionária, programa social, saúde, educação, PAC. Não é verdade que o governo não tem feito esforço fiscal. Na quarta-feira à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, para tratar desse assunto. Haddad chegou a dizer que não há alternativa. Então, nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. O líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, saiu da mesma reunião falando em risco de colapso caso o decreto seja derrubado. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Notícias Nacional. Nacionais, pacientes do SUS vão receber mensagens sobre o uso contínuo de remédios. Pessoas que usam programas do SUS, Sistema Único de Saúde, vão passar a receber mensagens a partir desta semana pelo WhatsApp e pela caixa postal do aplicativo gov.br sobre o uso contínuo de medicamentos. As notificações vão ser enviadas pelo Ministério da Saúde. A ação tem a finalidade de alertar pacientes sobre a importância de continuar os tratamentos, como os de hipertensão e diabetes.
Hipertensos que retiraram medicamentos apenas 3 vezes nos últimos 12 meses por meio do Farmácia Popular vão ser os primeiros a receber as mensagens. O programa disponibiliza remédios de forma gratuita. Cerca de 270 mil mensagens vão ser enviadas. Agendamentos de consultas médicas com profissionais, lembretes alertando sobre retirada de remédios para diabetes e vacinação também vão ser enviados pelo Ministério da Saúde. Por segurança, quando a notificação for enviada pelo WhatsApp, é importante o paciente verificar se a mensagem apresenta um selo de verificado azul da Meta, que fica ao lado do nome do perfil. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. IBGE, Brasil chega a 40 milhões de trabalhadores formais no setor privado. O contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado bateu recorde, chegando a cerca de 40 milhões de pessoas no trimestre de fevereiro a abril. O crescimento registrado foi de 0,8% em relação ao trimestre anterior e de 3,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da PNAD contínua mensal, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já a taxa de desocupação no Brasil para o trimestre de fevereiro a abril foi de 6,6%. O percentual mostra estabilidade em relação ao trimestre anterior e queda de 1 ponto percentual frente ao mesmo trimestre do ano passado. De acordo com o IBGE, a população desocupada que procurou emprego e não conseguiu chega a 7.300.000 pessoas, mantendo-se estável na comparação com o trimestre encerrado em janeiro deste ano e caindo 11,5% em relação ao mesmo período de 2024. Essa queda representa 941.000 pessoas desocupadas a menos do que no ano passado. A população ocupada de 103.300.000 pessoas também se manteve estável na comparação entre os trimestres. Houve crescimento de 2,4%, o que representa 2.400.000 trabalhadores a mais no ano. O percentual de pessoas ocupadas em relação à população em idade de trabalhar ficou em 58,2%. A quantidade é estável na comparação trimestral e maior quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando estava em 57,3%. Por fim, o rendimento médio dos trabalhadores chegou a R$ 3.426 no trimestre de fevereiro a abril e registrou estabilidade em relação ao trimestre anterior. Houve crescimento de 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a soma das remunerações atingiu um novo recorde de 349,4 bilhões de reais. O valor é estável no trimestre e 5,9% maior do que no ano de 2024. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Dados do Banco Central apontam para o aumento no valor de concessão de empréstimos. A concessão de empréstimos avançou e totalizou 6 trilhões e 600 bilhões de reais em abril, segundo as estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central nesta quinta-feira. Os valores são do Sistema Financeiro Nacional. Foram 2 trilhões e meio de reais para empresas e mais de 4 trilhões para as famílias. No crédito livre, em que o dinheiro pode ser usado para qualquer finalidade, o empréstimo consignado do setor privado teve destaque para as pessoas físicas, que emprestaram mais de 2 trilhões de reais. Já para as empresas, essa modalidade encolheu, ficando em 1,5 trilhão de reais. O crédito direcionado, que é o dinheiro para um fim específico, como compra de imóveis ou financiamento de veículos, somou quase 3 trilhões de reais em abril. A taxa média de juros aumentou em abril, ficou em 35,8% ao ano para famílias, enquanto para empresas fechou em 23,1% ao ano. E a inadimplência aumentou. 3,5% das operações de crédito autorizadas no Sistema Financeiro Nacional estão com mais de 90 dias de atraso. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Em Foco, com Mariângela Marinho.
Chegamos ao final a este episódio. Muito obrigada pela sua paciência e eu quero te convidar a ler as nossas notícias, outras notícias diferentes dessa, no portal cidadeemfoco.rr.com.br. Lá você vai encontrar uma aba chamada No Foco. Tem lá só uma sonorinha e uma retranca, coisa rápida. Você vai encontrar o boletim informativo com mais de 30 minutos de produção e informação. Notícias exclusivas do estado de Roraima. Aqui você encontra uma geral do nosso Brasil e algumas notícias do meu estado também. De Boa Vista, Roraima, Mariângela Marinho. E você, de onde me escuta? Tchau, tchau!